de apresentar a Micaela Puig, que ela já esteve com a gente num festival, acho que uns 2 ou 3 anos atrás. E a Mica é uma das pessoas com as quais a gente está discutindo sempre, pensando a infância e tecnologia e a cultura de modo geral, assim. A gente se alimenta, a gente conversa muito e a gente achou que dentro de um momento que é esse que a gente vai apresentar agora, a gente criou esse momento juntas e aí a gente queria falar sobre uma perspectiva mais da criatividade, assim, né? A gente já passou pela manhã, teve um momento da Charna que falou sobre essas. A gente está inclusive tentando trazê-la para um outro momento da tarde, para um momento de perguntas. A gente está tentando criar esse momento, vamos ver se a gente consegue. Então, a gente teve um momento da Charna, a gente teve um momento dessas outras iniciativas, tanto iniciativas mais institucionais, com os canais, iniciativas educativas, a pesquisa dos youtubers mirins, que traz um tônus muito distinto e que exige da gente uma reflexão, mas aí, aqui, nesse momento, a gente vai falar sobre criatividade. E aí, conversando com a Mica, que eu já vou apresentar para vocês saberem bem quem ela a gente percebendo, porque ela também foi pré-júri, né, da competição. E aí, a gente, dialogando, a gente viu sobre o trânsito entre uma questão conceitual, de pensar o conceito das produções, e ficar numa dimensão mais teórica e conceitual, e dar isso uma linguagem, e criar uma linguagem, e pensar numa interlocução criativa com a criança, com o jovem, como que se dá esse trânsito? E a gente percebe que a gente precisa falar sobre esse trânsito, precisa falar sobre linguagem. Então, essa tarde a gente vai começar, à tarde a gente vai falar sobre linguagens em vários momentos, e a gente vai começar com a Mica. E o momento chama O que se pode ver, o processo de desenvolvimento de linguagem com a infância. A Mica, ela é diretora do Laboratório de Arte, Ciência e Tecnologia, que chama Flexible, de experiência de introdução de novos meios no processo artístico voltado a crianças. É um lab de imaginação, tecnologia e arte com crianças. O trabalho dela é com crianças. Mas ela também é artista, ela é pesquisadora, ela é filósofa, eu acho que ela é filósofa, ela é o máximo. É formada em disciplinas relacionadas com a pesquisa de imagem, do som e do movimento. Atuou como diretora criativa em publicidade alternativa e como diretora de arte em longa-metragem. Co-diretora do Laboratório de Ciudades Pensadas e Desenhadas por Chicos, por crianças, entre outros projetos. Então, assim, vai ser um momento bem diferente dos demais. Ela vai explicar. Eu não sei se todo mundo entende bastante espanhol. Sim, é isso que eu vou falar. Eu não sei se todo mundo entende bastante espanhol. Ela vai falar com despacio, para que todos podamos entender, mas vai ter tradução para o português, se alguém quiser, para poder, porque vai ser bem interativo. Então, assim, se alguém se sentir desconfortável e tal, pode pegar para fazer isso. Então, Mica, seja muito bem-vinda. Sinta-se super à vontade. Gracias. Bueno, esa recomendación la tomo. El que quiere ir a buscar los audios, buenísimo. Buenísimo, pero... Sí, ahora vengo. Voy a buscar algo que traje. Esperen, ¿eh? Bueno, traje una caja para compartir con ustedes. ¿Así de lento o más lento? La voy a poner de acá porque miren el trabajo que se tomó la producción. Vejam só, a produção até colocou esse adesivo aqui. Essa caixa, de certa forma, diz muito sobre a história do Flexible, que é esse laboratório de arte, ciência, jogos e tecnologia para meninos e meninas.
Eu trabalho nele há 19 anos. É uma caixa que fala muito da minha história também. Ela conta como eu encontrava sempre uma maneira diferente de dar sentido ao mundo. Então, o que eu vou fazer? Então, agora, vamos ver o que tem nessa caixa. Conhecem isto? Vocês já conhecem? Vocês já viram isso aqui? Vocês lembram disso aqui? Vocês lembram? É um VHS, é um videocassete, é um aparelho de videocassete. Vocês lembram desse sistema de reprodução e gravação? Era analógico e super popular? Todo mundo lembra. Bom, vocês já devem ficar distraídos. Desculpem. Vocês devem ter visto aqui algum filme que emocionou vocês. É pesado. Cada vez que eu vejo esse dispositivo, eu não posso deixar de esquecer que, graças a ele, que o primeiro filme de animação que eu vi foi aqui. Se chama O Estranho Mundo de Jack. E eu fiquei assim, grudada à tela, pensando como é que esses personagens conseguem se mexer com tanta harmonia. Eu me lembro até hoje desse dia. Graças a esse aparelho, eu viajei a lugares que eu não conheço até hoje. E conheci pessoas que eu jamais poderia conhecer na vida. E graças a esse aparelho, e por causa do vínculo técnico dele, eu não me dava conta naquele momento que pelo trabalho de cada uma das ações aqui para fazer essa viagem ao mundo da fantasia possível, eu estava descobrindo um outro mundo. Eu estava descobrindo o mundo relacionado à mecânica, à técnica e a seu funcionamento. Depois disso, quando finalmente eu me animei e peguei uma chave de fenda, abri o interior, achei lindo, cheio de plaquetas, de componentes, de peças, de pecinhas brilhantes. Surgiu algo em mim que no futuro se converteria numa pequena obsessão, que é uma obsessão por perguntar por aquilo que a gente não vê, aquilo que esconde outras maneiras de funcionar dentro de si. Vamos voltar a tempos remotos. Eu queria dizer para vocês que, como parte deste grande evento aqui, como parte dessa revelação, tem outra coisa que dali a alguns anos eu entenderia finalmente. Que foi por isso que eu virei artista, talvez, e eu passei do mundo da arte tradicional ao mundo multimídia. Quando eu entendi que isso era um ato de interação, uma interação de eventos de comunicação, de comunicações prévias a outras. Bom, estamos em tempos remotos. Vamos olhar a caixa mais um pouquinho. Aqui eu tenho uns palitinhos, eu não sei se vocês... São umas varinhas de fazer crochê. Isso existe ainda? Sabe? É para fazer crochê. Isso se usa hoje na indústria gastronômica, mas para mim, eles viravam torres, barcos, esculturas abstratas e geométricas. Então, qualquer tipo de palito, de papelzinho, qualquer coisinha, inclusive uma bandejinha de isopor, ganhava uma forma que não fosse original. Então eu não percebia, mas eu adquiri alguma prática na ressignificação dos objetos. Aí eu cresci e, sem perceber também, tudo isso não ocupava apenas o mundo tangível. Também pedia abrigo no meu mundo conceitual, o mundo da reflexão, o mundo da interpretação do meu contexto conceitual. E agora isso tinha um vínculo semelhante com o que tinha sido aquele meu descobrimento do VHS. Aí eu me dei conta de que havia algo relacionado ao meu contexto e aquilo não fechava.
esses dois mundos se juntavam e me pediam uma solução, algo que eu encontrasse no meu contexto e que fosse relacionado à produção de dispositivos de brincadeira, de dispositivos lúdicos para a infância. Tudo o que havia nesse momento não me parecia muito interessante. Me parecia, e acho que esse cenário nem mudou tanto, por um lado me parecia que havia os jogos clássicos, né, com dinâmicas tradicionais, com regras claras, organizadas, e se a gente não seguisse as regras, o jogo deixava de fazer sentido. E aí começava a surgir a tecnologia de uma forma muito atraente, cheia de interfaces físicas, digitais, em telas touch com alta resolução. Mas também não me pareciam tão interessantes. Aí eu entendi nesse momento que se eu queria fazer alguma coisa, eu não teria que me acrescentar a essa proliferação de objetos materiais para criar a interface de aborrecimento, de tédio, e também não teria que me transformar na obsolescência programada do segundo grupo. Se eu quisesse fazer algo, eu teria que pensar num dispositivo bem mais ambicioso. E eu queria fazer algo inovador, então era preciso gerar ou criar um dispositivo no qual as crianças, os meninos e as meninas, fizessem perguntas e usassem a criatividade deles mesmos. Então eu entendi que eu deveria fazer parte dessa teoria com a qual eu trabalho há 9 anos. É um laboratório e a ideia é gerar um grande dispositivo aberto bastante, com buracos, interconexões, lugares onde os meninos e as meninas possam entrar, podem acabar de fazer essa modelação e jogar com eles. Eu estou falando tudo isso porque isso é o que eu chamo de um ato de interatividade. Eu quero dizer que apertar um botão ou vários botões só para você ser testemunha de uma cadeia de ações pré-programadas, para mim isso não é interatividade. Eu também não acho que chamar inovação, que dizer que a inovação é um sinônimo de criatividade, não é verdade. Nem tudo que é novo é necessariamente criativo. Traduzir o mundo físico e levá-lo para o digital, simplesmente porque a interface é mais atraente, isso não é uma grande novidade. Então, o laboratório Flexível, que já existe há 9 anos, em nome da interdisciplinaridade, tem uma equipe muito grande de filósofos, artistas, designers, designers de jogos, marceneiros. E todos os anos a gente ensina uma programação exclusiva para cada grupo etário. É o que chamamos de objetos de pesquisa, que permite partir de um lugar em comum, de um ponto comum, para que os interesses desse grupo, as perspectivas desse grupo, as maneiras de encarar aquilo que eles fazem com a própria estética, com isso, eles criem aquilo que eles chamam de um trabalho, um projeto artístico. Temos ferramentas tradicionais e tecnológicas, e elas são utilizadas nos projetos. As ideias ajudam a buscar os melhores aliados técnicos. Convidamos essas pessoas a investigarem por conta própria, dentro dessas caixas ou desses aparelhos de VHS. Queremos que eles desarmem e desmontem todas as caixas fechadas que eles encontram pelo caminho. E se eles quiserem fazer um novo jogo, que sejam eles e elas que desenhem e programem. Se eles gostam de filme, que eles dirijam, sejam os atores, os protagonistas, mas os filmes feitos por eles. Convidamos esses grupos a entrar no mundo da eletrônica, da engenharia, a do que eles quiserem fazer. E perguntamos a esse grupo, se nesse mundo que é tão explicado e tão cheio de respostas, quanto é que vocês conseguem pensar por conta própria? São projetos que os deixem inquietos diante das próprias reflexões. Eles são a substância e a estrutura desse laboratório. Agora eu vou contar para vocês que, além disso, propomos também que eles mostrem um mundo que não seja uma caixa fechada sem acesso. E que o mundo não está terminado. Ele precisa de todas essas perspectivas para ficar completo.
E pensando nesse conceito, eu vou mostrar um pequeno projeto feito por um grupo de adolescentes do Laboratório Flexível. Eu achei que seria divertido trazer, porque ele é feito com caixas, palitos e um motorzinho de VHS. Peço desculpas, ela precisa falar no microfone. Quando quieran, né? Eu posso desligar aqui quando vocês quiserem, tá? Mica, esta relación entre artistas, filósofos, esses tipos que estão aí, artistas e filósofos, essas pessoas com os niños, que fazem coisas com crianças. Habla um pouquinho mais sobre este grupo. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse grupo? Como é a relação de criação entre eles? Porque a gente tem a criação das crianças, mas também tem uma cocriação entre eles. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu creio que acho que isso se aproxima um pouco do trabalho. Se aproxima um pouquinho do que pode ser um trabalho de diálogo com os adultos que são criadores. Você pode falar um pouquinho mais sobre a sua visão sobre isso? Bom, esse não é um segredo, mas tem um pouquinho disso, sim, na elaboração e nas indagações que nós temos sobre como gerar esses projetos. Para mim, no momento, nesse momento contemporâneo, a transdisciplinaridade é muito importante. Os meninos e meninas são cada vez mais diversos e diversas em suas formas de abordar qualquer coisa que esteja na frente deles. Eles sempre vêm como uma surpresa. Então, podemos pensar num projeto de uma disciplina e eles acabam
respondendo de outra forma totalmente diferente. Então, para mim, nesse momento, ter essa equipe interdisciplinar de grande excelência faz parte do segredo de ter esses projetos cada vez mais abertos e com mais possibilidade de acesso à criatividade para os meninos e meninas. Eu vejo o mundo de uma forma muito híbrida, acho que é uma qualidade minha. Eu tenho essa tendência a pensar que a gente consegue enxergar as coisas por diferentes perspectivas. E os projetos também têm essa particularidade. A gente não tem projetos disciplinares. Os meninos e meninas não estão lá para aprender uma técnica. A ideia é ter acesso à ideia de que o projeto pode se transformar naquilo que eles querem ter como proposta. Eu só tenho mais uma pergunta. Quando a gente fala sobre criação de conteúdo, eu estou tentando fazer uma interlocução entre criadores que não estão falando diretamente com as crianças no desenvolvimento da produção, mas eu gostaria de saber da distinção que se faz entre uma abordagem mais temática, como é a criação de narrativa numa turma, num projeto, como é que isso começa, como é que vocês estimulam as crianças, pensando na linguagem, ou se vocês olham de forma mais ampla, mais temática, pensando em perguntas e inquietações das crianças. Bom, o Laboratório Flexível tem um movimento que eu acho que nos ajuda. A gente trabalha com grupos que permanecem os mesmos durante bastante tempo. As crianças passam bastante tempo com a gente. Isso nos dá a possibilidade de, ano após ano, ter uma substância. Isso joga a nosso favor. Outros espaços, fica mais fácil para a gente identificar o interesse dessas pessoas. E a gente hoje reconhece num lugar muito mais íntimo. A criatividade, quando a gente não tem esse grau de intimidade, é provável que eles não se apropriem do projeto, quando não é assim. Então, o desenho desses projetos surge da observação daquilo que aconteceu num projeto anterior, no ano anterior, com outro grupo. A construção desses projetos, em geral, está relacionada, eu repito, à identificação dessas coisas que estão emergentes. A gente fala, eles estão super ligados em memes, estão falando muito de uma coisa ou de outra, do último aparelho não sei das quantas. Então, em vez da gente negar isso, que é o que está emergente, que aparece o tempo todo, a gente usa isso a favor dos nossos projetos. Se eles estão sarcásticos, tudo bem, vamos aproveitar disso, vamos usar isso no projeto. Vamos convidá-los a ser os protagonistas, para que eles criem os próprios projetos. Tem algo que o mercado lúdico passa por isso sempre. Tem essa substância que modela e ela diz o que deve fazer. Acho que a única função desses espaços lúdicos é trabalhar com a criatividade das crianças. Perfeito. Agora a gente abre para perguntas. Eu acho que a gente pode aproveitar tanto em perguntas específicas do Flexível, mas eu acho que Mika também é uma pessoa que está pensando a infância, está pensando a linguagem relacionada à infância. So Mika is constantly thinking about childhood and all those issues connected to subjectivity and our current times. Are there any questions from the audience? I have a bunch of them. Can I ask mine? Mika, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho. A gente já se conhece há bastante tempo. Eu queria perguntar para você, quando você diz... A gente fez uma série sobre eletrônica lúdica, uma pessoa da sua equipe, né? O que acontece quando as infâncias, com essa autonomia, reproduzem um bom senso, um senso comum que é proposto pelo mercado? A gente cria espaços, a infância avança a partir da própria criatividade
e faz projetos artísticos. Você vê o que é reproduzido pelo senso comum, produzido pelo mercado, ou sempre há desvio? Vamos pensar em termos de política pública ou no que é comum, né, para além do Estado. Bom, pensando que o mercado é sempre uma bomba e tem uma tendência a quebrar tudo, destruir tudo, como uma bomba faz, o que você está dizendo é lógico e é esperado. Por outro lado, a criatividade é um meio que a gente tem que despertar nos meninos e meninas. Nem todos eles se sentem capazes ou com o direito de ser criativos e criativas. Eu acho que podemos usar a nosso favor o fato de que eles copiam alguma coisa de que eles gostam, mas quando eles estão com a gente, vamos fazer outra coisa com isso. O importante é que eles se sintam convidados e convidadas. A reprodução é natural em todos nós. A gente aprendeu a falar imitando, a gente aprende a andar imitando. Muitas vezes temos ideias porque reproduzimos algo que até inconscientemente ocupa um pedaço da gente. Eu não tenho medo da reprodução. Acho que o interessante é que quando ela surge, a nossa primeira tentativa é fazer alguma coisa com isso. E que não sejamos só reprodutores, mas também sistematizadores. Então, se vem um menino ou uma menina com o interesse de reproduzir alguma coisa, é porque tem alguma coisa ali. Eles querem reproduzir aquilo e não aquele outro. Então tem alguma coisa ali, tem um interesse particular. Não importa se inicialmente seja apenas uma reprodução. Mika, eu acho que o que está cada vez mais claro. It's increasingly clear for all of us who produce content, who create content, and we have several professionals here. It's clear that working with children is more than critical. The difficulty that several professionals have is to really listen to children, to have the sort of attitude that you... Esperar que a criança traga para você e a partir do interesse dela ter que trabalhar. Como é que você forma essas pessoas que trabalham com você e que dificuldade você encontra nesse tipo de proposta que é um diálogo intenso com a criança num nível dela, né? Dela própria. ¿Cuáles serían las dificultades de los que trabajan con infancia? ¿Cómo? Entonces voy en español. Traté un poco por toda la gente. Pero, ¿cuáles son los niveles de dificultad que tú encuentras en formar gente a trabajar con niños, a tener este tipo de actitud frente al niño? De no presentar, de conseguir tirarle lo máximo em termos de criatividade em termos de criatividade e conduzir o processo de forma mais aberta, porque para nós que trabalhamos com crianças também e que queremos fazer produtos para crianças, também sempre é um desafio. Ter esse diálogo, estabelecer esse diálogo com a criança. Como você forma, capacita as pessoas que trabalham na sua equipe? Bom, quando eu comecei, quis ser flexível. Procurei pessoas que tivessem experiência em trabalho com crianças. E a formação dos educadores é muito mais exigente do que eu esperava. Eu percebi que a estrutura era muito rígida e aplicada em qualquer lugar. E, portanto, eu decidi que eu queria identificar pessoas, seres humanos, que fossem capazes de agirem da forma como eram. Seria uma equipe mais flexível. Por isso, uma equipe multidisciplinar. Bióloga,
o designer gráfico é designer gráfico. Cada um vai falar a partir da sua própria experiência. Ele não vai se formar para pensar como eu vou me comunicar e comunicar o que eu faço para a criança. Não, eu vou reagir a partir da minha própria experiência. Esse vai ser o seu papel. É claro que existe uma forma de trabalhar que é inflexível. Temos que seguir um certo padrão, um certo modelo, que vai além da personalidade própria, da experiência própria, da sensibilidade, mas existe algo que é básico, que tem relação com a maleabilidade, a flexibilidade. Devemos ser suficientemente flexíveis para acompanhar essas crianças, atender às suas demandas e necessidades. Basicamente é isso. Bom, eu sou a Renata. Na sua apresentação sobre as reuniões, você disse que quando as crianças, conforme elas estão produzindo coisas, é como se a sua narrativa de vida mudasse, como se elas mudassem o seu olhar e aquilo as preparasse para o futuro, aquilo que elas estão fazendo no presente, produzindo, criando. E é como se a infância não fosse um preparo para o futuro, um devir eterno para a idade adulta, para ser um dia um adulto exemplar. E agora já partindo para uma conversa mais filosófica sobre a infância, sobre esse olhar sobre a infância, eu diria que nós devemos fazer essas produções junto ou para as crianças, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Aqui fazem para. Devemos também pensar nos conteúdos, nas plataformas, de forma disciplinar, como vocês fazem. Então, nós, na verdade, estaríamos colocando coisas nas cabeças das crianças que ainda não estão lá. Você poderia falar um pouco sobre esse seu olhar, sobre a infância contemporânea, que interage com todas essas coisas, as mídias, os softwares, AdWords, etc. Fala um pouco para nós sobre este olhar para a infância, o que te inspira, o que poderia nos inspirar. Você fala a partir de onde? Como artista? A partir de que lugar você fala como artista, diretora de arte, tudo o que você representa? Bom, isso me fez lembrar da época em que nós estávamos criando o Flexível e falávamos especificamente sobre o desenho de conteúdos. Que conteúdo deve entrar ou não? E a primeira coisa que me ocorreu foi que falar sobre interdisciplinariedade permitiria que as crianças se identificassem com algumas experiências com as quais elas se deparariam ao longo do caminho. Então, no mundo adulto, a gente costuma acreditar que, bom, o adulto entende qual é o desejo, sabe qual é o desejo das crianças, sabe o que elas querem e também, claro, tem os pais de sua hierarquia. Meu filho nasceu para isso, é bom naquilo. É um olhar totalmente reducionista. Ou seja, muito reducionista. Meu filho é bom nisso, é bom para aquilo, nasceu para isso, tem talento para aquele outro. E, na verdade, o que nós queremos é nos afastar dessas definições, evitar isso. Queremos que as crianças possam ter a liberdade de buscar aquilo que elas querem e acham que querem ou que gostam, digamos. Não quero nem dizer que vão tomar o caminho que acham que é bom ou que serve para elas, mas que elas tenham a possibilidade de experimentar ao máximo possível para depois fazer uma escolha. É mais ou menos isso. Nós procuramos não cair naquele lugar comum da lógica adulta,
de fazer até mesmo uma pesquisa de campo para dizer, nessa faixa etária eles se identificam mais com isto ou com aquilo, porque isso seria mais do mesmo. Temos hoje tudo muda tão rápido e avança tão rápido que os jovens vão sempre estar tendo que correr atrás do prejuízo se a gente tivesse olhar reducionista. Eu, na verdade, tinha essa sensação. Quanto tempo vai durar esse projeto? Por quanto tempo ele será atraente, interessante para os jovens, né? Ok? Para a gente Contamos com tradução. o trabalho das tradutoras também render. Mica, isso que eu gostaria de saber, você que também tem contato com vários aplicativos, com os games, né, com tudo que está acontecendo nessa indústria que está caminhando tão veloz. Você tem encontrado alguma coisa interessante? Alguma coisa que, do ponto de vista do estímulo da criatividade da criança ou da imaginação, que você acha que é desafiador? Tem algum jogo ou alguma dessas coisas que você recomendaria, digamos assim, para crianças que estão, enfim, para o estímulo mesmo da imaginação ou da criatividade? Você acha que o que está aí, de alguma maneira, ajuda ou atrapalha? Não sei. Bueno, creo que de alguna manera algo de lo que mencioné en la presentación. Como eu disse na apresentação, eu diria que nós devemos criar dispositivos abertos, inacabados. Hoje em dia, qualquer dispositivo acabado, terminado, está fadado à obsolescência. Talvez pudéssemos pensar que o mundo lúdico tradicional de 40 anos atrás também ficou obsoleto, mas eu diria que existe uma lógica da interatividade, se existe uma lógica para entrar nesse jogo, que de certa forma continua sendo um clássico. Os dispositivos tecnológicos não conseguem capturar essa essência. Eu adoro todas as interfaces que vocês puderem pensar. Eu uso todas e gosto muito, mas elas são efêmeras, duram um tempo e passam. Não sei se estamos dando a atenção necessária a isso, porque não queremos ser lembrados como algo que passou tão rapidamente que sequer será lembrado. Não é assim que queremos ficar para a história, porque nem ficaremos. O VHS acho que já não é fabricado há 2 anos. Mas quando eu digo que eu vou a lugares que não conheço hoje, eu sei que muitas interfaces físicas interativas altamente tecnológicas propõem isso, mas de uma forma tão artificial que dificilmente uma criança acreditaria, teria noção de que aquilo poderia ser real. Talvez seja algo interessante, atraente, muito empolgante, mas sempre será artificial. Temos mais perguntas? Uma das coisas que você falou é que às vezes as crianças elas não acreditam que elas podem ser criativas, que elas podem propor, que elas podem realizar coisas. E eu fiquei pensando se na sua dinâmica, né, se na dinâmica de trabalho da sua equipe, se existem formas, se existe um ambiente, uma atmosfera, enfim, se existe algum tipo de dinâmica, né, da sua equipe com as crianças que ajude, que ensine, enfim, que ajude elas a falar,
né, a dizer o que elas pensam, a dizer o que elas acreditam. Porque eu penso que assim como a gente que estuda, que pesquisa, precisa aprender a ouvir, né, talvez também a gente precise aprender a falar, né, a dizer aquilo que diz respeito a gente, a expressar. Então, se você percebe no dia a dia alguma coisa naquele ambiente, para ajudar a gente mesmo, né, que a gente possa fazer, que ajude as crianças a falar, né, a dizer-se também. Sim, nós também consideramos esses aspectos todos os anos, nos perguntamos o que podemos fazer e como podemos ir fazendo os ajustes necessários. Tudo muda e as dinâmicas de grupo também mudam, os interesses, a energia das crianças mudam. Então, nós, todos os anos, criamos um dispositivo entre todos. As crianças nem sempre se conhecem. Nós temos 2 áreas de trabalho, uma no térreo, outra no primeiro andar, e temos atividades simultâneas com vários grupos diariamente. Então, por exemplo, nós fazemos o seguinte: a cada ano a gente cria um projeto anual que vai durar o ano todo e convidamos todas as crianças para participar, para que elas se conheçam. Porque se você frequenta as quartas-feiras, não vai poder conhecer o grupo da terça-feira. Então, dessa forma, nós procuramos criar essa oportunidade para as crianças se conhecerem, se expressarem, mas é sempre anônimo. É muito importante que os dispositivos sejam anônimos, porque assim nós, coordenadores, e o grupo, poderemos nos conhecer a partir de um outro lugar. Nós não queremos demonstrar quem somos ou provar algo. E assim, no anonimato, todos podem falar a partir desse anonimato. E não sem expor, não é, a sua identidade. Outra coisa que funciona muito bem é a seguinte: em cada projeto artístico, cada projeto deve oferecer múltiplas opções. Não devem ser limitantes e exigir que as crianças façam sempre a mesma coisa, operacionalmente falando. Por exemplo, no projeto de desenvolvimento de videogames, não são todos obrigados a serem programadores. Alguns não vão querer nem gostar de programação. Então, talvez possam se encarregar do cenário, dos figurinos, da trilha sonora. Cada projeto oferece inúmeras possibilidades de participação. E assim, eles vão se identificar com alguma ou algumas dessas possibilidades. Então, se a gente for no estúdio fotográfico, claro, no workshop fotográfico, teremos que aprender tudo. De cerâmica também é diferente. Os trabalhos, os projetos interdisciplinares oferecem esta possibilidade às crianças de realmente se identificarem com algo que gostem mais. E então, um pouco continuando a sua própria ideia, isso seria um caminho para a realização de um projeto aberto. O que seria um pouco um caminho para um projeto mais aberto? O que seria? Como seria? Um projeto mais aberto em que sentido? Mais aberto em que sentido? Uma plataforma aberta, não uma plataforma cerrada, não fechada. Algo mais aberto que pode, com a interação do menino, pode como crescer, que permite que as crianças participem e evoluem, mudam. Esse conceito do qual você falou há pouco tempo. Bom, Flexível trabalha com crianças a partir de 3 anos até os 13, trabalha nesse laboratório interdisciplinar com esse grupo de pessoas que
tem diferentes formações. E já no grupo de adolescentes, eles apresentam os projetos que nós simplesmente acompanhamos. Depois de tantas ideias e malucas, etc., eles se sentirão realmente capazes de criar seus próprios projetos sob a nossa orientação. Então, acaba sendo um projeto tão aberto que eles conseguem decidir o que querem fazer. Então, vai além. E eu realmente tenho muito orgulho disso no nível pessoal. Temos 3 jovens que começaram com 8 anos, hoje já estão na universidade, e a carreira que escolheram é artes eletrônicas. Foi uma experiência muito bonita. Deixamos nossa marca neles, posso dizer. Bom, Mica, sim, muito obrigada, muitas graças. Graças a vocês. E sempre é um gosto ter sua reflexão. É sempre um prazer contar com a sua presença, ouvir suas reflexões. A Mica tem o seu site. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Mica. Obrigado, Beth. Bom, a gente continua então com a sequência das conversas, né? O que vai linkar total com o que a gente vai falar agora, porque muito do que a Mica apresentou aqui para a gente, da Flexible, dos projetos que ela faz, é o que a gente gostaria que chegasse nas escolas, né, nas escolas públicas, em todos os lugares que a gente sabe que trabalham com educação, né? Ela não está na educação formal, são cursos que não estão essencialmente dentro da escola, ela trabalha com escola também. Mas agora a gente puxa um pouquinho o assunto para a educação formal, né? Explicando o que está acontecendo de interessante em escolas públicas, né? Que é de onde vem boa parte da população brasileira. É de onde eu venho e talvez de onde boa parte das pessoas que estão aqui também venham. E assim, a gente tem aqui um público que tem bastante desenvolvedor, bastante gente do audiovisual, né? E vocês devem estar se perguntando, mas por que isso tem a ver comigo? No final eu espero que vocês entendam, mas eu vou fazer uma provocação, que eu trabalho numa escola e lá as crianças trabalham com aplicativos de desenvolvimento de jogos pequenininhos, e eu vejo que assim uma boa parte dos joguinhos que eles criam são muito mais interessantes do que aquele que às vezes algumas editoras ou até desenvolvedores amigos meus vêm apresentar, sabe? No sentido de que o lúdico vem deles, eles criam um lúdico que eles usam, né? E a gente tem que estar atento a isso. E eu queria já puxar a fala para o que a gente vai conversar agora. A gente vai conversar sobre aprendizagem criativa na escola pública. Experiências de sala de aula oferecem aos alunos formas de aprendizagem que complementam a ação docente e trazem o engajamento e o lúdico contextualizado. Diante dos desafios da educação atual, a aprendizagem criativa tem se colocado como uma das maneiras de intervenção para a mudança de paradigmas pedagógicos, estimulando práticas inovadoras e reflexivas. Como a tecnologia tem colaborado para esse cenário, esta e outras questões serão debatidas a fim de oferecer um panorama a respeito do assunto nas áreas de educação e tecnologia. E eu gostaria de chamar ao palco a Gislaine Munhoz. Por favor, Gislaine. Professora e coordenadora pedagógica na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, designer instrucional da Unifei, atuou como gestora de tecnologias para a aprendizagem na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, é idealizadora do projeto Jogos do Riva, muito legal Jogos do Riva, ela vai contar, e da Escola de Aventureiros, este último, um dos selecionados para o desafio de aprendizagem criativa do MIT Media Lab 2018. Muito obrigado, Gislaine, por estar aqui. Acabou de sair da aula, ela veio correndo, viu, gente? E gostaria de chamar também o Rafael Costa, que chegou do Rio hoje. Rafael é professor na Escola Municipal Dorcelina Gomes da Costa, localizada na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, responsável pela criação da experiência virtual Modern Art, realizada com alunos na instituição. O app
utiliza a tecnologia da realidade virtual e foi pensado, produzido e desenvolvido pelos alunos do 8º ano, tendo como tema as obras de arte da semana de 1922. Com o auxílio de óculos de realidade virtual, o usuário pode andar em um espaço 3D. O objetivo principal é destacar o protagonismo dos alunos em processos de aprendizagem que utilizem tecnologia digital em sala de aula. Gente, falei muito. Agora eu preciso deixar que eles falem, né? Então a gente tem 15 minutos para cada fala, tá bom? Fiquem à vontade. Posso falar em pé? Que eu consigo falar com os braços, com as mãos. Bom, o que eu trouxe aqui um pouquinho para vocês é um pouco da minha trajetória como professora, como professora, como curiosa, né? E como uma pessoa que assim, eu sou muito apaixonada pela educação pública, né? Então, por mais condições, né, inóspitas que a gente tenha, eu ainda acredito muito que esse é o caminho. Então, eu vou falar um pouquinho de uma trajetória de alguns projetos que eu vim desenvolvendo, e no que isso fomentou políticas públicas e no que na iniciativa que eu estou envolvida hoje, que é da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, eu vou falar um pouquinho, tentar ser bem rapidinha para vocês entenderem um pouco desse movimento. Bom, eu sou professora há 20 anos, né? Comecei quando eu estava lá na EMEI. E, em 2011, juntamente com os meus alunos, eu criei um projetinho chamado Jogos do Riva, que basicamente eram as crianças criando jogos para outras crianças, com jogos de PowerPoint e depois com a linguagem de programação Scratch. O que esse projeto tem de interessante? Na verdade, não foi eu que dei a ideia, né? Na verdade, existe uma demanda de criação por jogos de alfabetização na escola. Eu perguntei para os meus alunos se eles topariam fazer com os conhecimentos que eles tinham, e eles toparam, e eles propuseram criar um site chamado Jogos do Riva, e que acabou bombando na escola, porque são produções dos próprios alunos que eram usadas pelos professores. Hoje isso já está bastante divulgado, mas na época, para uma escola pública, foi bastante inovador. O que esse projeto tinha de interessante, né? Foi uma busca intuitiva por conhecimento, não é apresentar a ferramenta para o aluno para ele te dar um produto, mas o aluno buscar ferramentas para que ele chegasse no objetivo, que era criar jogos, né? A gente olhou para as demandas da escola e interesses dos próprios alunos para criar, né, esse projeto. Diálogo com o aluno, vocês estavam exatamente perguntando, né, como que a gente permite que o aluno fale, como a gente permite que a criança fale, né? Uma coisa é perguntar para ela do que ela gosta e trazer isso para a sala de aula, né? Isso virar conteúdo, né? Então, se a gente perguntar para as crianças, né, ainda se faz isso, né? Como foi suas férias, né? Se você pensar que a escola municipal, por exemplo, ela trabalha em áreas de vulnerabilidade, as férias nem sempre são tão legais. Mas se você perguntar para ela o que você assistiu, o que você jogou, que filme que você gosta, você vai ter histórias incríveis, né? O aluno era um parceiro do projeto, então não fui eu que cheguei lá e mostrei um conteúdo e disse, façam, né? E a linguagem ou ferramenta ela é encontrada como uma solução de um problema que é criado pela própria criança para ela buscar uma solução. Então, aqui são algumas situações na escola, né? Depois desse projeto, eu acabei sendo convidada para trabalhar na gestão, e os alunos desse projeto decidiram, né, que a gente deveria continuar esse projeto para além dos muros da escola. Então, nós nos reunimos na minha casa para criar projetos de gamificação, porque por conta dos jogos do Riva, né, eu acabei sendo premiada, eles acabaram sendo convidados para visitar alguns espaços, e eles acabaram tendo acesso a um know-how bastante especializado sobre jogos, né? E aí a gente criou que, na verdade, são jogos que utilizam o Scratch para fazer gamificação. São gamificações, na verdade. Então, são eles trabalhando, tá? Então, eram invenções baseadas numa trajetória de vivência e aprendizados, o olhar do aluno para suas experimentações, experiências e repertório cultural. Então, assim,
Por que Escola de Aventureiros? Porque o que nos motivou, o que nos inspirou a criar as gamificações foi o desenho A Hora de Aventura, né? Que tem uma história assim, bem complexa, um enredo super imbricado, né? Então, toda a gamificação, isso demorou 6 meses para ficar pronto. Então, toda essa trajetória, toda a narrativa da gamificação foi feita inspirada nesse desenho. O aluno como protagonistas de ações e invenções, aluno parceiro e formador, universo lúdico e fantástico como trilhas de narrativas, criações com recursos analógicos e digitais. Então, a gente tinha tantos jogos feitos com Scratch, QR Code, pistas feitas com buscas mesmo simples, né, pelo espaço. Ali são roteiros que a gente criou. Depois, para fazer uma gamificação, né, você precisava de ter um ambiente, um espaço, né, tinha muito material, cenários, né, a gente decidiu trazer isso para um espaço menor, para tabuleiros, né, e aí foi aí que surgiu a Terra de Aventura. Esses alunos se reuniam por vontade deles, tá? Isso não era, nesse momento a gente não estava vinculado à escola. Isso foi um tabuleiro criado por eles, com brinquedos não usados, recursos reciclados, né? E a gente criou também com alguns desafios com Scratch e os QR Codes, né? Então, aí, no caso, a ideia era criar o tabuleiro para que as pessoas jogassem e aprendessem a fazer gamificações. Então, já era uma intencionalidade de ensinar as pessoas a criarem também, fazer a sua imaginação fluir. Bom, uma das formas de estar fomentando a aprendizagem criativa na rede pública é a partir dos Scratch. A rede de aprendizagem criativa ela é uma iniciativa do MIT, do grupo de estudos Life on Kindergarten, que diz o seguinte, que a gente, né, deveria ter a nossa aprendizagem como no jardim da infância, levar o jardim da infância para o restante de toda a vida. Né? Então, a aprendizagem ela deveria ser de forma lúdica, de forma incentivando a curiosidade, né? Ser por investigação e sempre partindo do interesse do aluno. Né? Então, que a gente pudesse aprender, assim como uma criança brinca, sempre muito imersa naquela situação, com problemas que ela possa resolver e com hipóteses que ela pode levantar a partir daquela brincadeira. Né? E eles criaram o Lego, né, esse grupo, né, no MIT, surgiu o Lego, surgiu o Scratch, que é uma linguagem de programação por blocos, né, e eles têm um evento mundial, chama Scratch Day, né, onde você, pelo menos uma vez por ano, vai divulgar práticas com o Scratch. Eu faço desde 2013, né, e sempre assim, não importa, não há... como é que se diz, um critério, um evento grande, um evento pequenininho, que você, naquele dia, fomente a linguagem de programação em Scratch. Então, em 2013, a gente chamou um centro de apoio à juventude, que tinha do lado da nossa escola, para ensinar para eles como usar o Scratch. Em 2014, a gente teve a honra de receber uma universidade do Rio de Janeiro na nossa escola, aproveitamos a visita, e discutimos como que o Scratch pode ser usado nas aulas de geografia. Né? A gente aproveitou a visita daquela universidade para mostrar o nosso trabalho. Na verdade, eu falo nós porque eu entendo que os alunos do projeto eles são parceiros e produtores de conteúdo. Né? Então, e eles estão sempre em frente às ações, desde a montagem da apresentação, dos jogos, são tudo eles que fazem. Né? Em 2015 e 2016, eu fui convidada, por conta desse trabalho, para ir para a Secretaria Municipal de Educação trabalhar na gestão. E aí, procurei divulgar o Scratch para várias escolas do município, e a gente teve a participação voluntária de 20 escolas, né, o que para esse evento, naquele ano, um marco importante. Esse ano a gente teve por volta de 300 Scratch no Brasil. Foi um dos países que mais tiveram Scratch. Né, Scratch Day. Aí eu aproveitei esse grupo, né, de pessoas interessadas, criei essa comunidade que chama Scratch Aprendizagem Criativa, onde a gente divulga práticas da escola pública, principalmente, mas também de qualquer iniciativa que utilize o Scratch, que é a forma aqui no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo, que o Scratch tem divulgado a aprendizagem criativa.
A gente, assim, né, enquanto integrante da rede de aprendizagem criativa, a gente acredita que a linguagem de programação ela é um meio para práticas criativas, e não para o cara ser um programador. Isso vai ser uma consequência do trabalho, né? Para práticas criativas que instiguem a curiosidade, que instiguem a busca de soluções para problemas que estão aí no cotidiano, né? Então, não é aquela programação para ensinar programador. A própria plataforma Scratch, ela permite que você compartilhe as suas experiências, que você crie sua produção, compartilhe com outras pessoas. Ela é uma plataforma online, de acesso livre. Então, você vai ter produções de crianças do mundo todo, fazendo animações, vídeos, jogos, de todos os assuntos. Tem uma parte só de designer, onde eles criam os próprios personagens. Então, é uma plataforma riquíssima, principalmente para quem trabalha com audiovisual, apesar de ser um espaço de linguagem de programação. Então, eu tenho essa comunidade, né, onde a gente tem procurado compartilhar práticas. Então, entre essas vivências, experimentações e aprendizados, que faz parte de uma trajetória profissional, o que eu tenho aprendido? Né? E aí, o que aconteceu? Só voltando um pouquinho. Por conta do projeto Terra de Aventura, né, na verdade, nesse conjunto de aprendizados, esse ano, 2018, teve o desafio de aprendizagem criativa, né, que foi o Fellow 2018, e eu fui uma das 8 selecionadas por esse trabalho com o Scratch e com práticas criativas na sala de aula também. E me descobri conhecendo uma outra forma de ensinar e uma outra forma de aprender, que é a aprendizagem criativa, que é uma comunidade formada por designers, por educadores, pais, mães. Na verdade, todo mundo pode entrar nessa rede, é uma rede aberta, colaborativa, né, que vem do MIT e que ela nasce, né, já de concepções que o próprio MIT tem na produção dos seus recursos, né, e ela fez esse desafio, já é o 3º ano que ela faz, e eu fui uma das selecionadas. Aliás, eu convido a vocês conhecerem os outros projetos. São um de cada região do Brasil. Tem o meu, que é com escola pública, tem com o Centro Juvenis na Bahia, que é maravilhoso, tem um no Pará, que é um cidadão que ele criou um espaço para atender a juventude também, que tem uma outra pegada criativa. Então, nos reconheceram com práticas criativas, e eu me vi sendo realmente uma fomentadora da aprendizagem criativa, né? E é muito legal quando você tem uma prática só, né, fazendo um adendo, quando a gente é professor e faz essas coisas, muitas vezes a gente se vê sozinho, né? E é muito legal quando você encontra um grupo de pessoas que partilha das suas mesmas concepções, e você fala, poxa, meu lugar é aqui, né? Então, eu estou na rede, atualmente eu estou coordenando o núcleo da rede de aprendizagem criativa em São Paulo, e eu convido todos vocês a participarem. Acho que é uma iniciativa legal de estar olhando o que está acontecendo. Então, nessa trajetória, o que eu tenho vivenciado, né? Aprende-se muito com o aluno quando ele é parceiro do projeto e não receptor de conteúdos, né? Eu não vejo o aluno como receptor. Aliás, eles têm muito a nos ensinar, né? A autoria e o protagonismo se dá na interação, no respeito a falas e ideias, né? Não ter medo do inusitado e de não ter as respostas, né? Então, hoje eu não tenho nenhum problema de não ter respostas. Eu tenho 2 alunos que estão lá na minha casa hoje, descobrindo os desafios da BBC Microbit. Eles foram lá, estão lá produzindo, né? E provavelmente, quando eu voltar, o meu conhecimento já estará defasado. O deles já está muito mais avançado que o meu, né? Até porque eu estou aqui e eles já estão lá, né? Sensação de estranhamento que pode se traduzir por uma curiosidade investigativa. Então, a gente estranha aquilo que a gente não conhece, né? E o professor ele tem muito medo de chegar numa sala de aula e não deter tudo o que está acontecendo. E o Scratch, ele nos coloca isso. A gente nunca vai aprender todos os comandos e todas as possibilidades de comandos. Sempre vai ter um novo caminho para resolver o mesmo problema. E isso é ótimo. Né? É exatamente isso que a linguagem de programação traz para a gente, né? Que a gente pode ter várias soluções e vários caminhos para o mesmo problema, né? A empatia, a alteridade e resiliência, né? De começar, o erro ele faz parte do processo, ele não é um fim em si mesmo, né? Então, a gente vai aprendendo isso quando trabalha com esses projetos. A relação se estabelece pelo exemplo, pela inspiração e negociação de acordos.
né? O professor é um perguntador, media processos. Processo como experiência e aprendizado, produto e resultado de uma construção coletiva e colaborativa. Só que a gente faz isso, e a rede de aprendizagem criativa também, por isso que eu me identifico, você vai dizer os princípios pela sua prática, né? Por aquilo que você faz e não pelo seu discurso, né? O discurso ele é sempre muito fluido, né? A gente organiza, né? Agora a prática, ela diz realmente a que você veio, né? E aí, dando uma diquinha, né? Como que é trabalhar o Scratch na perspectiva da aprendizagem criativa, né? A atividade que você for pensar, ela promove a construção de algo compartilhável. Então, quando eu estou fazendo, eu consigo compartilhar, esse compartilhamento vai contribuir com outras pessoas. Esse algo que eu criei é significativo para o aprendiz, para quem está aprendendo, seja ele uma criança ou adulto, né? O que a gente está produzindo é para alguém ou é significativo para quem está fazendo? Incentiva a troca de ideias e a colaboração. Permite que o aprendiz explore novos conceitos, materiais e técnicas de forma livre e gostosa. Então, assim, isso acontece na prática que você está fazendo no dia a dia. Deixa eu só passar aqui. Então, assim, eu acredito que um pouco nessa fala do Aristóteles, né? Sendo assim, as revoluções não concernem a pequenas questões, mas nascem de pequenas questões e põem em jogo grandes questões. Tá? E hoje, como que está acontecendo na rede pública, né? A gente tem, como os professores têm essa prática com Scratch, alguns têm uma prática mais conservadora, que é mais instrucional, por manuais, porque essa é a forma que nós aprendemos, né? Então, se a gente quer aprender um novo recurso, a gente procura o manual. A criança, ela não procura. O que ela faz? Ela vai fuçando, ela vai mexendo, né? E hoje a gente aproveita esses professores que se encantaram pela linguagem de programação Scratch e chama eles para fazerem parte dessa rede, para que eles vão percebendo a sua prática. E mesmo que ela não for tão voltada, tão criativa assim, mais instrucional, a gente procura estar trazendo eles para esses encontros, compartilhando as práticas deles, para eles vendo no dia a dia como que isso se dá. Então, hoje, em São Paulo, a rede de aprendizagem criativa está dessa forma, né? Então, agora, no começo de setembro, a gente teve uma reunião do Núcleo São Paulo. Já tiveram algumas o ano passado. E eu convido vocês a participarem. Ela aceita todo tipo de pessoa, né? A gente gosta muito de dividir práticas. E, nesses encontros, a gente tenta, a partir de atividades mão na massa, ver como essa aprendizagem se dá no dia a dia. É um pouco isso. Depois, na nossa fala, eu tenho alguns exemplos que posso mostrar. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Gislaine. Por favor, Rafael. Agora o Rafael vai nos brindar com a realidade virtual que ele desenvolveu com o 8º ano. Eu fiquei muito curioso para saber como é que você conseguiu isso. Qual foi a mágica? É um trabalho de resiliência, né? De acreditar na capacidade do aluno, primeiro, e de propor e de ouvir as propostas que eles têm também, as contrapropostas. Então, a minha fala vai ser muito parecida com a fala dela, porque o projeto não está acabado. A gente propõe e a gente tem que estar aberto a ouvir o que o aluno tem para trazer. Eu vou fazer uma breve apresentação minha. A gente desenvolveu esse aplicativo chamado Modern Art. O QR Code, o aplicativo está na Play Store, lá do Google. Meu e-mail, para quem depois quiser tirar alguma dúvida. Eu vou passar um vídeo curtinho, para vocês terem uma ideia do que a gente fez, e aí depois eu falo um pouco mais. Eu sou professor de artes visuais e sou programador visual da UERJ, sou professor de artes visuais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Trabalhei com alunos da Cidade de Deus nesse projeto. Eu sou docente há 11 anos, mas nessa escola eu estou há 3 anos e sou programador visual na UERJ. Então, também eu tentei juntar um pouco das minhas duas formações e o uso da tecnologia, porque o celular está na mão dos alunos. E a gente vê isso constantemente. Então, eu tentei buscar todos esses elementos para um mesmo projeto. Aqui. Por outro lado.
Obrigado. Saiu. Bom, Ok. Esse tema, ele foi o tema da minha pesquisa de mestrado, possibilidade de aprendizagem em artes, mediadas pela realidade virtual e outras tecnologias digitais no ensino fundamental. A gente desenvolveu um processo que a gente pretendia que fosse um processo inovador, onde o aluno participasse construindo conteúdo e, ao mesmo tempo, trabalhasse o conteúdo formal que eles tinham que trabalhar no 8º ano. Então, além do aplicativo, a gente produziu um documentário de 8 minutos, onde a gente explica o processo como um todo. Eu não vou passar aqui por uma questão de tempo, está passando direto. Eu não estou apertando. O início do processo surgiu com uma inquietação minha enquanto professor, que era como eu posso transformar os momentos da aula, onde os alunos estão mais entediados, num momento prazeroso, né? Na hora que eu passava algum texto sobre história da arte, esse aluno não estava muito afim de ouvir, né? Quando a gente fazia um trabalho mais prático, ele já demonstrava mais interesse. Então, a gente pensou num processo onde o aluno fosse protagonista e pudesse construir o seu próprio conhecimento através da pesquisa. Aí, aqui tem as hipóteses e o objetivo, que é mais para a parte da pesquisa mesmo, né? A minha principal hipótese era que o estudante do século XXI tem interesse por metodologias de ensino que propõem atividades que envolvem tecnologias digitais, porque ele está com o celular o tempo todo, ele está nas redes sociais, e a aprendizagem da arte seria potencializada quando mediada por tecnologias digitais em projetos de ensino. E o objetivo era investigar essas possibilidades de ensino, aprendizagem de arte. Por final, a gente acabou entrando em outras disciplinas. A gente não ficou só na arte, nas artes visuais, a gente foi para o teatro também, a gente foi para a música também. Essa música que tocou no clipezinho é uma música dos alunos da escola, do coral dos alunos da escola. Então, a gente aproveitou também algo que eles já estavam produzindo para inserir no aplicativo. Bom, investigar essas possibilidades de ensino-aprendizagem mediadas por aplicativos de realidade virtual em turmas do 8º ano, que é a antiga 7ª série, né? Tá rolando aí? Tá. Voltou. Eita. Acho que agora foi, hein? Agora foi. Agora foi. Aqui, né? Tá. Perfeito. Aqui eu trouxe os principais conceitos da pesquisa, que também eu vou passar rapidinho, que faz parte da fundamentação teórica da pesquisa. Conceito de tática, a gente trabalhou a interatividade, e aí eu vou falar um pouquinho mais da interatividade, porque a interatividade, no nosso entendimento, não estava relacionado só à tecnologia digital, mas justamente à troca com o aluno, né? Eu propor o aluno pegar isso que eu propus e transformar aquilo em algo que ele acreditasse que fizesse mais sentido para ele. Quer dizer, não é eu impor ao aluno o que eu acho que ele deveria fazer, mas ele também me dá um feedback e dizer, não, professor, não vamos fazer assim não, vamos fazer de outro jeito. Então, a interatividade estava nessa troca e na mudança da mensagem, né? Quando eu propunha, eu também tinha que estar apto a receber essa mensagem do aluno e mudar a minha ideia. A gente trabalhou com a aprendizagem baseada em jogos digitais,
e trabalhamos também com gamificação durante todo o processo. Aprendizagem baseada em jogos digitais, a gente apresentou vários aplicativos de realidade virtual, alguns no início do processo, né, para os alunos saberem o que era a realidade virtual. Muitos deles não tinham acesso, já tinham ouvido falar, mas nunca tinham experimentado. Então, era importante ter uma ambientação, eles entenderem o que é, para depois daí a gente começar a pensar num projeto. Conhecendo a escola. A nossa escola fica ali naquele pontinho vermelho lá. Ela não fica dentro da Cidade de Deus, mas ela recebe 99% dos alunos da Cidade de Deus. Então, ela fica na periferia da periferia. Né? A gente teve vários casos de aulas que a gente não conseguiu fazer por conta da violência, que vocês devem ouvir aí no noticiário constantemente, e a gente pensou em como driblar essa falta de encontros que a gente precisava ter para desenvolver o projeto. Então, a gente criou grupo no WhatsApp, os alunos se empenharam, entregaram trabalhos pelo WhatsApp, entregaram áudios, entregaram vídeos, tudo isso para fazer parte desse aplicativo. Né? Então, o aplicativo, na verdade, era como se fosse, no final do processo, a medalha que eles iriam receber. Então, eles se empenharam durante todo o processo para verem o seu aplicativo pronto e terem o seu nome lá atrelado àquele aplicativo. A escola, se a gente for considerar uma avaliação mais formal aqui do IDEB, ela é uma escola mediana, mas eu identifiquei nesse processo que a escola tem essa vocação para uma aproximação humanizada. Não só eu desenvolvo projetos nessa escola. Como eu falei, a gente tem um coral, desculpa, a gente tem professores de história, geografia, desenvolvendo projetos o tempo todo. Então, isso eu botei ele como uma vocação da escola e que a gente sabe aproveitar muito bem e é um diferencial para o aluno que a gente tem. Metodologia. Essa primeira parte está mais atrelada à pesquisa, mas... Obrigado. Mas aqui eu vou falar um pouco mais sobre essas ações que eu acho que vai ser mais interessante para a gente. Bom, como é que a metodologia de desenvolvimento? Como é que a gente fez o aplicativo? Primeiro, a gente fez um planejamento das aulas, das atividades. Esse planejamento foi importante para que eu pudesse perceber o que o aluno sabia, o que ele não sabia, e depois, no decorrer do processo, a gente mudar esse planejamento. Esse planejamento ele não ficou fixo. Eu planejei e depois, conforme os alunos me davam feedbacks do que estavam conseguindo ou não fazer, a gente foi mudando o planejamento. Fiz a ambientação sobre realidade virtual e depois a gente fez um primeiro exercício de criatividade, onde eu propus que eles fizessem um roteiro de um jogo de realidade virtual. Eles iam escrever 3 parágrafos sobre um jogo de realidade virtual em qualquer tema formal que eles já tinham estudado. Português, matemática, história, geografia, não importava. A gente teve ideias fantásticas, e aí eu concordo com alguns palestrantes que falaram aqui, que eles têm condições de propor atividades bem interessantes, e às vezes mais interessantes do que coisas que a gente vê no mercado. Se você for pensar no nicho educativo, né? Às vezes no nicho educativo você tem um jogo de uma grande empresa, mas que não é tão divertido, e eles fizeram propostas interessantes. Depois a gente... fez uma segunda proposta de atividade, depois que eu percebi que eles tinham condições, e aí já em cima do tema da Semana de 1922, que está no currículo deles. Né? Bom, a gente fechou um roteiro junto, e tudo isso em grupo, em sala, pelo WhatsApp, e em cima desse roteiro a gente criou atividades. Os alunos podiam ser artistas, roteiristas ou gamers. A gente usou uma metodologia de desenvolvimento de software chamada Scrum. A gente adaptou o Scrum para a realidade do aluno. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para poder mostrar o Scrum. E aí os alunos produziram textos, imagens, áudios, vídeos, e a gente, com esses artefatos todos, que a gente criou o aplicativo. É claro que a parte de programação a gente não fez, a gente trabalhou com 3D Max, trabalhou com Unity, e essa era um conhecimento muito específico para a gente trabalhar com o aluno em 2 meses. A gente fez isso em 2 meses. E a gente está na nossa versão 1.0, a gente quer continuar trabalhando, apesar deles não serem mais meus alunos. Já falei um pouquinho do WhatsApp ali, a gente teve 14 encontros presenciais, por conta dessa questão da violência, foram 2 meses, mas a gente não se viu muito, e a gente teve vários encontros virtuais. Bom, essa aqui é a tabela do Scrum, e essas foram as atividades que a gente foi criando depois do roteiro pronto. A gente fechou o roteiro junto, e essa tabela ela já está
no meio do processo. Ela começa toda vermelha, né? E aí os alunos se identificavam ali em alguma daquelas categorias, e se eles quisessem propor uma outra categoria, não, professor, eu não me enquadro em nenhuma dessas aqui, mas eu acho que eu posso ajudar no projeto de uma outra maneira. Eles tinham essa liberdade, né? E eles tinham também liberdade de escolher qual atividade eles iam fazer, a primeira ou a segunda, ou se ia fazer no início do processo, ou no meio, ou no final. Então, assim, era uma troca mesmo, onde eu só determinava algumas datas, porque a gente precisava ver o projeto andando, mas eles é que se empenhavam em tentar deixar isso tudo verde. No final, a gente deixou tudo praticamente verde, e aí fizemos aí 21 atividades, eles se dividiram em grupos, teve aluno que ficou nas 3 categorias, teve aluno que achou que só conseguia fazer em uma, e eu dava uma pontuação, né? Dava uma nota para cada atividade, para cada produção feita. Considerações finais. Com relação à pesquisa, foi a confirmação das hipóteses. Os alunos gostaram de participar do processo, a gente fez um questionário no início do processo, e depois um questionário diagnóstico, né? E no final da pesquisa a gente fez um questionário de avaliação das atividades. E além de que durante todo o processo a gente ia reavaliando e conversando com eles. A gente também teve a concretização dos objetivos, e aí fizemos a apresentação e lançamento do aplicativo 1.0 aos alunos. Essa apresentação foi um pouco descolada do período de aula, porque justamente a gente precisava pegar tudo isso que eles produziram, levar para um programador visual, e levar para um programador, e aí eu tive a ajuda lá do laboratório de tecnologia da UERJ, do LATIC, onde eu trabalho. Lá tem programadores, e eles ajudaram. Eu acho que a escola... na escola está faltando isso, está faltando outros profissionais com outras formações que não sejam só professores, porque esses outros profissionais vão somar em projetos desse tipo. Como eu não tinha dentro da escola, eu pesquei esses profissionais fora da escola mesmo. E aqui, para fechar, a investigação possibilitou identificar 2 aspectos relevantes. Se, de um lado, o uso do aparelho celular, de modo diferenciado do habitual, serviu de motivação para as aulas, de outro, foi possível constatar que o repertório de conhecimento em tecnologia trazido por aqueles estudantes da rede pública contribuiu substancialmente para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem em realidade virtual e para o estudo da arte. Algo intuído pelo professor e confirmado em todo o processo no qual a interatividade, e a interatividade nesse entendimento de troca e de mudança mudança da mensagem enviada e recebida, a interatividade foi um fator condicionante para o resultado, porque eles iam me dizendo o que eles conseguiam ou não, e a gente ia adaptando o projeto aos alunos, na verdade. Então, não tinha um projeto fechado no final. O projeto foi sendo construído no decorrer do processo. Bom, é isso. Fechou. Obrigado. A gente tem um tempinho para perguntas ainda. Alguém gostaria de começar as perguntas? Pode levar lá, por favor. Bom, primeiro, parabéns para ambos os projetos. É inspirador ver o que vocês estão fazendo com a educação pública. Eu trabalho na parte de audiovisual e a gente tem um projeto que utilizou o trabalho de algumas crianças em algumas escolas distribuídas pelo Brasil. E eu queria saber como vocês veem o uso do audiovisual na escola. Eu sei que vocês têm os projetos de vocês brilhantes, mas como o trabalho que provavelmente algum de nós fazemos pode acrescentar também na escola, e se isso é uma coisa invasiva, se existe uma receptividade, se existe uma procura, um interesse, e como isso já tem sido feito, se vocês em algum momento utilizam projetos que foram produzidos talvez para televisão e que talvez possa ser utilizado também dentro da sala de aula. Assim, são produtos realmente maravilhosos, mas quando ele é didatizado, infelizmente acaba
perdendo um pouco do interesse, né, pelos alunos, não por conta do produto audiovisual em si, mas pela metodologia com que ele é aplicado, né? Então, se ele está dentro de um contexto desse que a gente trabalha, né, no caso do aluno acessar essa informação, dele encontrar no audiovisual uma resposta para a solução de um problema que ele está precisando, legal. Agora, pela minha prática, né, eu penso assim, a sala de vídeo ela já não é mais atrativa como ela era 10 anos, 20 anos atrás, né, que no caso o aluno ia lá e tinha acesso a uma novidade, né. Eles consomem muito produto audiovisual em forma de videoclipe, né, das músicas que eles gostam de ouvir, mas é um produtor, né. Assim, da minha realidade na faixa etária com a qual eu trabalho, se isso é didatizado, ele acaba perdendo essa relevância que tem. Não, mas não acho que isso é culpa do produto em si, mas da forma como ela é utilizada. Aí, para completar o que ela falou, eu acho, eu vou me repetir, mas eu acho que falta isso, esse profissional e esse produto, não só fazer uma pesquisa do tipo, o que você gostaria de ver, mas de tentar, de alguma maneira, trazer a participação efetiva do aluno para o processo. Se você fazer uma pesquisa, às vezes o aluno nem percebe o que está respondendo, ele, no geral, ele vai ditar uma resposta ali, você acredita naquilo, mas quando ele está participando do processo, ele tende a te dar outras respostas. Então, se ele puder participar dessa construção desse produto audiovisual, eu acho que vai ser mais interessante para o aluno e vai ser mais interessante para o produtor, porque aí ele tem chance de estar fazendo um produto com a cara do aluno. E só complementando eles, assim, a gente que vem de outra área, né, que vem do audiovisual, da tecnologia, quando a gente entra dentro da escola, a gente sempre encontra resistência, né? E acho que o principal parceiro que a gente tem que cultivar dentro da escola é o professor, né? Nada acontece dentro da sala de aula se a gente não tiver o parceiro principal, que é o professor, né? Ainda que o objetivo seja trabalhar com o aluno. Então, acho que isso é imprescindível, né? Trabalhar com núcleos dentro da escola que estejam a fim de fazer as coisas e não dá para desconsiderar o professor, né? Acho que é tudo pensado com ele, né? Uma coisa que eu percebo em alguns produtos audiovisuais que os meus alunos consomem é uma estética pré-determinada, é um olhar externo, por exemplo, sobre a periferia, que a periferia gosta só de funk, ou que no Rio, no caso, gosta só de samba. Então, assim, a gente tem um universo muito eclético na sala de aula, né? Claro que o funk, por estar mais na moda e ser mais acessível, talvez é a música que toque mais no intervalo. Mas existem outros grupos que gostam de outras músicas, gostam de outros produtos audiovisuais, né? Então, às vezes isso não tem voz na sala de aula, né? Porque também às vezes o olhar do meu colega professor é um olhar para o funk, é um olhar e às vezes também um olhar recriminador, né? Sem entender do que aquela letra está trazendo, né? Então tem todas essas questões também de uma estética às vezes que também o aluno não participou da construção, né? Então é isso. Enfim, não tem ninguém sem cultura, né, gente? Cada um tem a cultura que, enfim, que desenvolve. Talvez tenha a cultura que é a elegida, sei lá. Mas o funk é cultura, a samba é cultura, tudo é cultura, né? Alguém mais quer perguntar? Tem mais uma lá. Quanto tempo a gente tem ainda? Ah, tá bom. Mais uma. Dá tempo para essa e mais uma. Aqui no final. Boa tarde. Me chamo Luan Carvalho, vim do audiovisual também. Minha pergunta é referente... Se eu não me engano, no mês passado, houve na França, se eu não me engano, a proibição do uso de smartphone dentro da sala de aula. Para vocês, essa proibição, ela seria ali uma nova ordem, meio que excluindo totalmente essa tecnologia do meio da educação, de dentro da sala de aula? Ou vocês enxergam que no caso, eles, né, ao invés de usar a tecnologia ao favor, estão usando a tecnologia como um inimigo para a educação naquele país? Quer começar? Pode começar, eu complemento. Na verdade, eles podem fazer a lei. Só vai ser mais estressante para o professor. Mas, realmente, às vezes, é um pouco enlouquecedor mesmo, né? Eu confesso. Né? Mas eu acho que são práticas que são negociadas, né?
É um pouco assim, vou falar muito da minha prática, né? É um pouco ilusório a gente dizer que ele vai levar o celular e não vai usar, mesmo que isso seja conversado, seja dialogado, mesmo aqui no projeto, um termômetro para mim é o celular. Se o que eu estou falando não está interessando, cada um pega o seu, né? Por mais que a gente tenha uma relação super legal. Eu acho que não tem ninguém agora no celular. Ó. Tá então isso é um termômetro, né? Então, assim, por outro lado também, às vezes a vida da gente é tão corrida que a gente fica ali tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que não dá para proibir, né? O que a gente precisa, e eu acho que a gente está muito longe disso ainda, é encontrar um caminho de respeito, né? De negociar isso, porque o celular, na verdade, ele é um instrumento, um artefato do cotidiano e que vai estar cada vez mais presente, né? Só que a nossa sala de aula ela ainda é do século XVIII, né? Não diria nem do XIX, é quase do XVIII, né? E aí esses dois instrumentos acabam não combinando, mas eu acho que proibir, não acho que... Agora, eu acho sim que, se houve um acordo, esse acordo não foi estabelecido, também devem existir as sanções. Mas tudo isso tem que ser previamente acordado. Não é uma lei que vai definir isso. E aí, para complementar, eu também concordo com a fala dela. Tem vários estados e municípios que proíbem aqui no Brasil. Que é proibido, que isso é orientado e que a direção bota lá na parede, que não pode usar celular em sala de aula. Mas aí você... também tem outras leis que falam que se você vai usar de uma maneira educativa, com a finalidade para a sala de aula, que você pode usar. Então, a gente também tem que esperar essa questão da França se concretizar, porque eu acho que a população vai se colocar, porque eu não acredito que seja o ideal. Eu acho que é uma ferramenta. Não é a ferramenta, não é a única, não é a principal, mas acho que é uma ferramenta a mais. Eu acho que a gente pode se utilizar dela também. Né? E se utilizar de outras, do livro tradicional também em alguns momentos, do audiovisual. Acho que a gente tem que somar, a gente é tão múltiplo que não dá para a gente pensar só no celular, ter aula só com celular, e não dá para a gente também ter aula só com livro, nos dias que a gente vive hoje. Então, acho que eles poderiam pensar em momentos, talvez, tem um momento exato, ou uma disciplina exata, para se usar o celular com a finalidade educativa. Eu acho que seria mais interessante. E entra muito daquilo, né? Os professores usam o celular? Acho que com certeza sim, né? Então, por que proibir isso dentro da escola, né? A decisão lá da França é mais um exemplo que não funciona em educação, né? Vem uma ordem de cima para baixo e fala, tem que cumprir, né? E não teve... Na escola é o contrário, tem que levar, tem que debater, tem que, assim, extinguir todo tipo de dúvida tem que sobre aquilo. Aí sim pode ser, vamos proibir? Beleza. Proibimos, né? Mas não dá. Alguém mandou, vamos obedecer. Isso não funciona na educação, né? Talvez até fazer um debate de escola a escola. Escola que tem um perfil onde o uso da tecnologia pode ser utilizado e escola que talvez o perfil não seja esse. E aí o pai e a mãe também vão poder ter essa liberdade de escolha, né? Aquela escola ali usa a tecnologia com a finalidade educativa. Então, vou buscar aquela escola. A outra usa, mas eu não quero que meu filho tenha esse acesso durante a aula. Então, eu vou buscar uma escola um pouco mais formal, um pouco mais tradicional. Acho que essa discussão podia ser micro, não precisava vir de cima para baixo, sim. Com força. Né? E a escola acaba sendo... O professor acaba muito servindo de trincheira, né? Ele é trincheira das questões sociais, ele é trincheira das leis, né? E vai muito dele comprar isso para ele ou não, né? Porque muito dos estresses que acabam sendo ocasionados é porque ele está ali na linha de frente, né? E como o Jean falou, né? Na escola não tem outro caminho. Ou você negocia, quem tem filho adolescente, sobrinho adolescente, sabe disso, né? E todos eles estão juntos aonde? Na escola. Então, se você não negocia, ditatorialmente não vai funcionar, né? Então, eles têm vários mecanismos muito mais aprimorados e melhores que os nossos de burlar as leis, né? Então não tem jeito. E assim, aquele discurso de que esperar a situação ideal para ser professor, para poder dar aula, não existe, né? A gente trabalha com o mundo real. E, enfim, trabalhando com o mundo real, por que eu vou travar o uso do celular, né? Tudo bem, às vezes você não vai dar conta de dar aula com o celular, você negocia, olha, gente, por favor, na minha aula desliga, deixa na mochila. Mas pode ser que uma hora o professor se abre e fala, olha, né, tem um aplicativo Super YX que eu quero usar. E aí, vamos tentar usar? Vamos. Né? Alguém mais? Mais alguma pergunta?
Bom, sim, tem a Samira, por favor. É mais uma curiosidade. Eu usei o QR Code para ir para a loja e eu vi que está como não lançado. Vocês pretendem lançar? Por que sim, por que não? Sim, a gente pretende lançar. Está como não lançado porque, em cima do roteiro que os alunos fizeram, como eu falei, eram muitas ideias boas para um produto e a gente teve dificuldade técnica de programador para para implementar as ideias que os alunos tiveram. Então a gente resolveu fazer um lançamento, uma versão intermediária, 1.0, e a gente vai continuar construindo ao tempo, desenvolvendo o aplicativo. Por isso que está como não lançado. Tá? Então eu acho que a gente pode passar para a Beth. Antes de você encerrar, estava aqui com a Vanessa lembrando o Conkids, acho que de quantos anos atrás? Alguns anos atrás, nós tínhamos a categoria interativa e veio pelo júri, veio pelas inscrições, um conteúdo feito por criança, com professor em sala de aula, que utilizava a linguagem do Scratch. Né? Uh-huh. E isso chegou para o pré-júri do Conkids, e para a gente foi assim, nossa, né? Nós levamos um susto que, enfim, tantos conteúdos que vinham feitos por profissionais, apareceu, sei lá, 3 ou 4 anos atrás, esse conteúdo feito pelo professor Tupi, né? Junto com um aluno na escola da Vila, né? Foi na escola da Porto Vila. Seguro, e teve o da professora Helena. Da professora Helena. Que é da escola da Vila. Da professora Helena. Então, para mim, enfim, para a gente, eu acho que para a equipe do Conkids ter essa mesa aqui hoje, ela tem um significado muito especial, né? Porque a gente vem discutindo tantas questões ligadas à produção, a produção de entretenimento mais responsável. A gente foi se aproximando da educação, depois a gente foi se aproximando da escola. Então, eu acho que tem um sinal dos tempos também na nossa equipe, e no nosso pensamento, na nossa cabeça e na nossa cidade, no nosso país, que traz para nós uma mesa como essa, que é um presente mesmo, uma coisa muito legal. Vanessa, quer falar alguma coisa? Assim, a gente realmente estava falando aqui do quão a gente está emocionado assim, de ter vocês e com toda a propriedade de estar dentro da escola, de estar em contato e toda a reflexão super profunda que vocês fazem sobre a prática de vocês. Tem uma coisa que eu acho que faz parte de uma discussão, eu estou falando como roteirista e como produtora, assim, e também como parte da equipe do Conkids, que a gente tem discutido ultimamente sobre as questões de representação, de representatividade e questões socioculturais tão profundas. E eu acho que parte disso a gente está falando sobre uma questão também de território, né? Quando a gente faz um evento como esse, a gente está falando de território também, assim. E a gente está querendo romper. Então, a gente está refletindo aqui sobre o dia, fazendo o dia, eu estava conversando com a Beth, e a gente está sentindo que a gente quer romper e está rompendo com um território, no sentido de que esse espaço de discutir e pensar coisas e diálogos com a infância é da gente se juntar e romper as nossas bolhas, os nossos territórios e conseguir se aprofundar de outras maneiras. Então, eu acho que a presença de vocês, eu acho que de uma forma tão íntegra a gente conseguiu exercitar isso hoje, assim. Então, muito obrigada mesmo, assim. Isso, a gente tem Obrigado. 20 minutos para o café, né?